Fala galera do meu canal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo nosso. E nesse vídeo aqui não vai ser um vídeo puro sobre conteúdo, tá? Vai ser um vídeo do nosso quadro de estudante para estudante. Que para quem não sabe, eu venho aqui, eu respondo algumas perguntas dos inscritos que eles mandam nos comentários a respeito do processo de estudo deles. Como é que eles se organizam, como é que eles usam flashcard, como é que eles tratam as matérias que eles estudam no dia a dia para ter o máximo de eficiência no estudo deles, para que eles alcancem seus objetivos. Utilizando toda a experiência que eu adquiri nesse tempo para passar em medicina, mesmo não sozinho, mesmo tendo que passar na ampla concorrência, passando com uma nota de mais de 810 de média no Enem, e também vestibular estadual daqui do Maranhão, eu consegui passar em ampla concorrência por um concurso que tem apenas 11 vagas, né? No curso de formação de oficiais do Mobile Militar. Então toda essa experiência que eu peguei, eu jogo aqui no YouTube respondendo as perguntas de vocês, tá? Tudo isso é de graça, não cobro nada pra fazer isso aqui. Como se fosse mini mentorias, e eu espero estar ajudando. Ó, a primeira pergunta é da Agatha Passos, tá? Ela falou assim: você poderia indicar alguma plataforma com um vasto banco de questões do Enem e vestibulares e que dê para nós mesmos montarmos a lista, né? Que eu falei numa lista em certo vídeo, tá? É o seguinte, ponto do banco de questões, eu vou recomendar uma plataforma principal que para mim ela tem um vasto banco de questões, um banco de questões muito bom para você utilizar, mas isso vai depender se você tem a condição financeira para pagar essa plataforma, que é o estudo.com, certo? Não sei exatamente qual o valor que tá atualmente, mas na época eu pagava R$20 por mês e eu conseguia ter acesso ao banco de questões dele. E por que eu recomendo? Porque eu já vi banco de questões, como por exemplo o Repertório. O Repertório, ele tem um banco de questões também, e é grátis, né, porque eu utilizava o grátis, só que o grátis, ele não tem uma quantidade de questões muito grande. Às vezes eu filtrava o mesmo tópico no repertório.com e o mesmo tópico dentro do estudo.com, e eu não tinha a quantidade de questões que eu tinha dentro do estudo.com. E a versatilidade de você montar a lista também, o estudo.com, como eu pagava, era tudo disponível e tinha muita funcionalidade, então assim, me ajudou muito. Agora vamos para o caso de você realmente não ter condição, né? Caso você não tenha condição, o que você pode fazer? Você pode pesquisar o assunto que você quer no Google, PDF grátis, entendeu? Vai ter alguns PDFs grátis e tem um site muito legal, que eu posso até deixar aqui na descrição, que chama Projeto Agatha Edu. Dentro do Projeto Agatha Edu, eu não sei, a Agatha, né? Deve ser criado esse projeto. Ela coloca diversas questões lá e faz umas listas realmente muito boas, entendeu? Então, assim, dá pra você montar listas de determinados conteúdos por lá, certo? Caso você não tenha condição de pagar uma plataforma. E é basicamente isso que eu tenho pra recomendar, isso que eu aprendi, assim, estudando bastante tempo e vendo quais as melhores plataformas disponíveis, certo? Mas assim, ó, dentro da minha preparação, as questões que eu fiz foram mais para fixar, sabe? Fixar o conhecimento. E depois que eu tinha fixado o conhecimento mesmo, eu comecei a utilizar simulado. Simulado antigo, simulado modelo Enem. Na verdade, provas antigas ou simulados modelo Enem. Foi basicamente essas a majoritária fonte de questões que eu peguei durante o meu processo de estudo. Primeira pergunta respondida, vamos para a segunda. Victor Christian falou assim: Felipe, como você faz suas cartas de assuntos que envolvem mais prática do que teoria? Por exemplo, estequiometria. E aí vamos lá, é o seguinte. Isso aqui é muito boa essa pergunta, muito bom. É uma pessoa que já consegue ter uma visão, assim, do que são as áreas. Quando você estuda a estequiometria, você realmente percebe, não tem flashcard para fazer, não tem informação pontual para fazer. Você precisa ser bom de conta, bom de raciocínio lógico e bom de interpretação da questão. O máximo que vai ter um conceito ou mais ou outro é caso você queira usar fórmula, porque tem como você estudar estequiometria sem fórmula, tá? Inclusive eu acho mais fácil, foi o jeito que eu estudei. E também dentro da estequiometria tem um conceitozinho ali de excesso militante. Talvez seja isso que você queira gravar com informação, mas de resto nada. Então o ponto aqui da estequiometria é você realmente fazer a questão. E aí, não necessariamente você precisa fazer flashcard. Eu, no meu caso, não fiz flashcard de estequiometria, porque eu não vi necessidade. A única coisa que eu fiz de estequiometria é pegava uma questão que era diferente, tinha um raciocínio diferente na questão, a questão era difícil de fazer, precisava de uma visão 3D mais profunda. Eu errei a questão, eu ia lá, printava a questão, destrinchava o raciocínio dela e colocava no Anki. Aí fazia essas questões constantemente no Anki para poder fixar o raciocínio da questão. Mas é exatamente isso, quando o assunto ele é muito prático, a quantidade de flashcards ou ela se reduz drasticamente, ou você nem faz e nem precisa fazer, beleza? Flexibilidade sempre, tá? Nada é muito estático. Às vezes você tem que abrir exceções para determinadas coisas, determinados assuntos, determinados aspectos dentro do estudo. Vamos para a terceira pergunta do Gabriel, tá? Gabriel falou o seguinte: como você fez para melhorar o tempo de redação? Fez direto na folha oficial? Como é que eu treinei? Vamos lá, isso aqui é uma coisa que eu falo dentro do vídeo 920 mais durante 2 anos. Salvo engano, esse é o título do vídeo, tá? E lá eu conto como é que foi esse processo de ter estudado redação sozinho, de ter feito minhas redações sozinho, de ter corrigido minhas redações sozinho. Afinal, eu falei que estudei sozinho, então se eu estudei sozinho, eu não tinha acesso ao cursinho. Realmente, eu não fiz cursinho de redação. E eu estudei minhas redações sozinho, corrigi minhas redações sozinho, e foi basicamente assim. Eu tinha um problema muito grande com o tempo.
Então eu comecei a, sabe, uma prova milimetricamente cronometrada. Então eu sabia quanto tempo eu levava na introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sabia quanto tempo eu levava. Eu sabia quando eu divergia no tempo. Eu sabia que quando eu vinha a um tema mais complicado, eu sabia mais ou menos em qual tempo eu ia terminar a redação. Então isso tudo era bem calculado. Eu buscava sempre escrever de forma mais rápida, sabe? Ter uma pressa a mais, mas sem comprometer o que era a caligrafia, certo? E eu fazia direto na folha oficial, sim, né? Eu acho que eu explico isso no vídeo de 920 mais. Se eu não explico, vou explicar aqui de novo. Eu pegava folha de rascunho, tá? Folha de rascunho aqui. E eu colocava introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de emissão, com um espaçozinho reservado para cada um em 4 blocos. Dentro de cada bloco eu usava pontos, tá? Cada ponto representava um período e representava o que eu ia fazer nesse período. Então vamos supor, no desenvolvimento 1, eu botava o primeiro pontinho. E lá eu colocava o que eu ia dizer no tópico frasal, às vezes de forma resumida ou só uma ideia. Aí quando eu ia escrever na redação, né? Como eu já tinha usado o rascunho, eu vou escrever na folha oficial escrevia direto a partir desse pontinho dessa ideia e ia desenvolvendo o raciocínio na minha cabeça. Sempre desenvolvendo o raciocínio na minha cabeça. Por quê? Porque quando o raciocínio ele tá sintetizado na tua cabeça, tu tem que ter isso muito claro. Aí tu vai acumulando isso para cada pontinho. Então eu colocava 5 pontos e esses pontos eles faziam total sentido, certo? Dentro do rascunho, tá? Primeiro eu fazia os 5 pontos, depois eu passava, certo? Não tem como você fazer um ponto, passar. Aí faz o segundo ponto, depois passar. Porque teu raciocínio que tem que encaixar muito bem. Às vezes tu precisa fazer uma inter-relação dentro da redação, então você precisa ter essa noção de como é que vai estar toda a lógica, a arquitetura do teu desenvolvimento, para que ele saia um desenvolvimento muito bom, você consiga fechar C3, consiga fazer uma boa C2. Beleza? Então foi basicamente assim que eu treinei a redação, usava desse modelo, assim, o rascunho eu só fazia em pontinhos, já escrevia direto na folha de redação, sempre tentando escrever com muita pressa, tá? E sempre tendo muita noção de quanto tempo eu levava em cada região na minha redação. Quarta pergunta de hoje. Alan Davi falou o seguinte: em simulados de matemática, você fazia as questões que errou, ou somente fazia aquelas que não conseguiu pensar na resolução? Muito interessante essa pergunta, tá? Sendo direto, você refazia as questões que eu errei? Refazia. Todas as questões que eu tinha errado. Mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez. E aconteceu de eu refazer mais de uma vez e esquecer. Realmente acontece. Acontece. Você tá estudando muita coisa, muito volume, você vai esquecer, por isso é sempre bom você tá refazendo. Somente fazia aquelas que não conseguiu pensar na resolução. Ó, é o seguinte, classificação de erro aqui dentro da matemática. É uma coisa que eu passo muito dentro das minhas mentorias, tá? É uma coisa que eu passo muito mesmo. Pra quem não conhece, para quem não sabe, eu tenho um serviço de mentoria que se chama Prime Mentorias, tá? Vou deixar o link aqui embaixo se você tá interessado. Vamos seguir o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: você precisa ter muito bem claro quais questões você errou e por que você errou essas questões. E a divisão macro é a seguinte: ou você errou por conteúdo, ou você errou porque você vacilou a questão. E aí dentro de conteúdo tem vários tipos de erro. E dentro de vacilo tem vários tipos de erro também. E aí você tem que saber classificar esses erros. Quando eu vacilava na questão, eu não refazia. Quando eu errava por conteúdo, a depender do tipo de conteúdo, a depender de qual tipo de erro, por exemplo. Às vezes, tu não erra a questão porque... Tu pode errar a questão porque tu esqueceu um conteúdo. Tu pode errar a questão porque tu não viu o conteúdo. Ou tu pode errar a questão porque a questão era difícil, entendeu? Existem essas classificações. Talvez tenha outras, mas enfim. O pessoal da mentoria tá muito ligado nisso. Sempre passo, e é uma coisa que faz muito sentido. Não só faz muito sentido, como faz muito efeito dentro do que é os resultados simulados deles, tá? De matemática. Esse raciocínio se aplica muito. Então, quando você tem essa classificação muito bem estabelecida, você sabe quais questões você tem que fazer de novo. Você poupa tempo com relação às questões que você não necessariamente precisa fazer, tá? Você só precisa classificar o erro e jogar no caderno de erro, que é outra história. Aprofundou isso muito melhor dentro da mentoria, tá? Que é você basicamente montar um passo a passo, uma lista de frequência, captar o tipo de erro conforme no teu raciocínio, e aí você vai trabalhando isso conforme os simulados vão passando. Mas foi basicamente assim que eu estudei matemática, algo que funcionou muito pra mim e eu consegui efetivar muitos acertos. Algo que não se refletiu na prova, porque eu senti que a prova foi uma prova diferente, não me preparei no nível dela, mas durante os simulados do ano foram ótimos desempenhos, assim, sempre na faixa dos 43, 44, usando dessa maneira e batendo nessa tecla. Fechou? Vamos para a última pergunta. Agatha Mirelli falou o seguinte: como você fazia as anotações das aulas? Você anotava tudo que o professor falava ou pontos específicos? Seguindo o nosso lema, não é porque é a última questão que eu vou responder de qualquer jeito. Nosso lema é destrinchar todas as perguntas de vocês. E aqui, ó, vou chegar profundo aqui e é muito difícil alguém te dar uma análise como eu vou te dar aqui agora. Cada área merece ser estudada de uma forma. Então, com essa sua pergunta, eu não consigo responder diretamente sua dúvida, tá? Porque depende de qual área você vai estudar. Depende de como essa área é cobrada no Enem, certo? Tem que ser levado em consideração. Por exemplo, eu lembro da questão que eu acertei
por causa das bactérias que não faziam fotossíntese utilizando água. Então, essas bactérias, elas não usam água para fazer fotossíntese. E aquilo ali foi um adendo que o professor Guilherme Goulart, numa aula do YouTube, deu, como se fosse tipo um extra, sabe, um ponto extra, e ele falou, ó, isso aqui é muito difícil de ser cobrado. Mas eu anotei, eu fiz flashcard, eu repeti aquela informação e eu aprendi aquela informação. O que aconteceu? No Enem do ano passado eu ganhei uma questão e eu fiz aquela questão em 10 segundos. Justamente porque eu sabia dessa milimétrica informação que eu tinha anotado. Então, assim, outras questões aconteceu isso da mesma forma. Então, na minha visão, eu valorizo muito, dentro da área de natureza, você anotar as coisas mais importantes. Só que isso aí vai depender do quê? Do teu objetivo. Se você quer um curso extremamente concorrido, é essencial que você faça isso. Mas se você não quer um curso extremamente concorrido, você não precisa fazer isso. Você tem que focar no que mais cai. Porque se você for fazer isso, vai ser uma perda de tempo e talvez pode bagunçar, certo? Bom, enfim, isso precisa ser explicado de uma forma mais profunda. Mas aqui é um vídeo no YouTube e não dá pra falar muito sobre isso, senão eu poderia ficar o dia todo explicando todo o raciocínio, toda essa arquitetura, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Faço com muito carinho os vídeos pra vocês e respondendo essas dúvidas aqui, porque eu sei que isso faria muita diferença na minha trajetória passada, né? Eu tive muito poucas pessoas para poder conversar, pegar essa experiência aqui e aplicar na minha preparação, porque é realmente difícil você encontrar alguém que consegue conversar sobre esse tipo de coisa, fechou? Se você tá interessado, gostou do que eu falei aqui, eu falo muito mais dentro das mentorias, vou deixar o link aqui embaixo, você pode conhecer, tem uma aba lá explicando mais ou menos como é que funciona, você pode mandar um formulário também se você estiver interessado, que a gente entra em contato e inicia os atendimentos, fechou? Então, até mais, galera!